Olá pessoal do Educacional Plenos, questão da segunda aplicação do Enem 2018, nós vamos resolver aqui, uma questão de matemática. Mas antes de iniciarmos, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho aqui do YouTube e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com um contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é. Muito bem. Este exercício nos informou que temos um hexágono regular. Eu vou utilizar isso aqui, é importante. Mas antes de eu utilizar isso aqui, eu preciso calcular o raio da circunferência. Você observa aqui a figura. Para a gente trabalhar com triângulos, por exemplo, esse triângulo aqui que tem o lado R, o lado OB, e uma parte aqui do segmento AB, eu preciso descobrir o raio. E eu consigo, porque a área do círculo, você sabe, é πr ao quadrado, certo? Então, se a área do círculo inscrito é 3π, e este é o raio da circunferência, então 3π é igual a πr ao quadrado. Facilita muito a gente fazer o cancelamento do π. E aqui mostra para a gente r ao quadrado igual a 3. Portanto, r é raiz quadrada de 3. Tá bom? Agora é o seguinte. Voltando aqui ao hexágono regular. O hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, eu vou destacar aqui a figura. Eu preciso trabalhar com um triângulo aqui envolvendo os vértices A, B e O. Para isso, eu mostro aqui melhor na figura, isso aqui é um triângulo equilátero, porque o hexágono é regular, é a informação do enunciado. E duas informações cruciais aqui para a gente resolver o problema são: os ângulos do triângulo equilátero são todos iguais a 60 graus, tá certo? Isso aqui é uma propriedade do equilátero. E a segunda propriedade é a seguinte: esse segmento aqui, que é o raio, na verdade está dividindo o AB em 2. Então aqui eu vou ter L sobre 2, nesse segmento aqui, tá bom? E mais uma informação, o ângulo aqui, ó, eu volto aqui, ele seria 60 graus completo. Como passou no meio, a altura desse triângulo, aqui vai ter 30 graus, tá? Ele também é bissetriz do ângulo. Então, a propriedade do triângulo equilátero que eu utilizei aqui é a de que a altura do triângulo, e é o triângulo aqui em bege que eu estou mostrando, ABO, essa altura, que é exatamente o raio da circunferência inscrita, divide tanto o segmento AB em 2, quanto o ângulo em 2, tá certo? Com isso eu posso descobrir qual é o valor do L, porque em vez de raio nós temos raiz de 3, lembra que eu acabei de calcular. Então eu posso utilizar aqui a tangente do ângulo de 30 graus. A tangente do ângulo de 30 graus neste triângulo aqui é simplesmente L sobre 2, e aqui a gente divide por raiz de 3, certo? Porque é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o que tem L sobre 2 e o adjacente é o raiz de 3. Isso aqui é a mesma coisa que L dividido por 2 raiz de 3. Agora, veja, qual que é a tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3, da tabela trigonométrica. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 3, igual a L sobre 2 raiz de 3. Bom, você faz uma multiplicaçãozinha em cruz aqui, você vê que o L fica igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, porque é raiz de 3 aqui vezes a dali, dividido por 3. Agora, raiz de 3 ao quadrado é 3, então eu posso simplesmente cancelar o 3 com 3, e eu descobri que o lado é 2, ou seja, o lado do triângulo equilátero e também o lado de quem? O lado do hexágono é 2. Agora eu preciso calcular a área do triângulo equilátero, porque é o seguinte, o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Se eu multiplicar por 6 a área do triângulo equilátero, eu tenho a área do hexágono. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base? É 2, é o L. A altura é o raio da circunferência, é o raiz de 3, e dividido por 2. Isso aqui dá exatamente raiz de 3, né? Porque eu vou cancelar o 2 com o 2, e vai ficar raiz de 3 metros quadrados. No entanto, a área do hexágono
Vamos voltar aqui. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Isso aqui dá 6 raiz de 3. E a resposta está na alternativa B da questão. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E claro, pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativando o sininho do YouTube para ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. São as notificações. Bons estudos e até mais.